Saudações a todos. Hoje vamos fazer o link não só com o passado que nós gostamos de estudar aqui, mas com uma terrível realidade sempre falada na ufologia e muito pouco estudada no sentido de ser perseguida e comprovada, talvez devido aos seus grandes riscos envolvidos. Vamos ao vídeo. Muito se fala na ufologia sobre as questões conspiratórias. Se governos da Terra estariam fazendo acordos com extraterrestres. Até onde uma busca desenfreada por poder e por tecnologia alienígena poderia fazer com que governos do mundo permitissem com que as sociedades às quais representam e protegem fosse tornada num verdadeiro laboratório de cobaias para as causas alienígenas. Essas conversas são muito malucas para a maioria das pessoas que não gostam do estudo da ufologia. Mas quando a gente se aprofunda sobre o tema, ele é realmente aterrador. Vamos falar hoje então de uma área extremamente restrita e falada de tempos em tempos na ufologia, que seria a base de Dulce, que eu gostaria de chamar de o inferno de Dulce. Dulce, então, seria uma região do Novo México. Ali existe, na verdade, não só um complexo de bases militares de fins dos mais variados. Os Estados Unidos aproveitou suas áreas desérticas do oeste americano para utilizar como porões de informações, de experimentos, de armazenamento de pessoas, de seres vivos e de objetos, justamente nessas regiões onde parece o fim do mundo e que ninguém de lá tem interesse de investir ou ir ou visitar. Então, é nessa região onde fica a famigerada base de Dulce, que seria uma instalação lá área 51, onde estariam centros ocultos com do governo americano, por sua vez fazendo experimentos deles próprios e deles e alienígenas. Eles estariam juntos desde a década de 60, com aval de presidentes americanos, sim. Bom, Dulce, então, seria um complexo subterrâneo que ficaria na região ali de Arculeta ou Archuleta Mesa, que é uma região, tem até uma parte de mata e de montanha, na qual teria uma base subterrânea. Os movimentos suspeitos são falados pela população circunvizinha. Mas Dulce seria uma base extremamente complexa. Falava-se, logo no começo da década de 80, em 7 níveis. 7 níveis que pareceriam muito aqueles círculos do inferno subterrâneo de Dante Alighieri. Quanto mais você desce, mais você teria coisas graves, mais coisas horríveis. Então ali, nessas instalações subterrâneas, eu separei aqui para vocês algumas dessas informações e sobre esses 7 grandes níveis de instalações de atividades alienígenas e humanas. Então, um certo montante de informações na década de 80 e início da década de 90 vazou graças a um portador de uma dessas equipes, de um credencial que ele foi denominado na época de acesso Ultra 7. Então, foi justamente esse suposto funcionário com essa credencial que veio entre a mídia especializada, entre os ufólogos, e começou a falar sobre o que era que acontecia referente à ufologia dentro da base de Dulce. Então ali haveria instalações para experimentos. Na época se mostraram documentos do tipo desse, que eu posso trazer aqui para vocês,
e que falaria mais ou menos assim: o seguinte material é proveniente de pessoas sabedoras, que a base subterrânea de Dulce realmente existe. São pessoas que trabalham nos laboratórios, abduzidos, que foram para lá levados, e vocês não achem estranho, haja visto a quantidade de pessoas que desaparecem por dia no mundo, como se fossem vaporizadas. Além desses abduzidos, haveriam pessoas que supervisionaram a própria construção de Dulce e administram isso. O pessoal da inteligência, aí a gente está falando de Segurança Nacional, CIA, FBI, e investigadores de UFOs intraterrestres. Essas informações, então, está toda direcionada, né, para os interesses desse investimento que foi a base de Dulce. Então, existem vários documentos a respeito dos profundos segredos desta base. Um dos grandes autores disso foi o Jason Bishop III, né, que divulgou na internet, foi mais ou menos nos anos de 1998, no ano de 1998, no qual já mostrava coisas feitas lá e as denúncias, né, desse personagem clássico aqui da ufologia. As revelações foram terríveis. Mostrava então assim exames de pessoas sendo presas para oferecer materiais orgânicos, DNA, objetivando também fazer aquela hibridação com seres extraterrestres que também colaboravam intelectualmente com as pesquisas de Dulce. Na época se vazaram fotos, porque a ufologia oficial não ainda considera nenhuma foto de alienígena autêntica. Então eu não teria interesse de reproduzir as fotos da época que saíram referentes a serem corpos da base de Dulce, porque elas não me parecem muito verossímeis realmente. Então, diante de tudo isso, surgiu um ponto, né? Mais uma vez surge sempre aquele ponto de polêmica. Aquela mesma pergunta foi feita já em outros tempos. Lembra que a gente também se falava sobre aqueles UFOs nazistas? Então, Dulce não seria a primeira vez que estados modernos, não vou nem falar na antiguidade, daqui a pouco a gente fala sobre isso, estados modernos estariam se aliando com alienígenas, cada um nos seus propósitos, tendo sim interesses comuns. Então, talvez Dulce fosse, na verdade, apenas uma fase 2 para os alienígenas, né, de continuar essa cooperação mútua com os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mas que já teria sido começada com os nazistas. Então, quando a quinta coluna, né, chamada as Forças Aliadas, tiveram contato com esse material, a gente sabe que, como material científico, a Operação Clipe de Papel, né, ela salvou muitos cientistas nazistas até para as missões espaciais do homem na Lua, para criar foguetes cada vez mais tecnológicos e avançados. Se utilizou realmente, a história oficial reconhece que se utilizou realmente o conhecimento e os cientistas nazistas que foram resgatados e transferidos para os Estados Unidos e para outros países da Europa. Então, se nós considerarmos que havia os nazi-UFOs ou alguma comunicação, alguma troca de material tecnológico e esse material foi confiscado pelos os dois lados, né, da Guerra Fria, é possível que o plano tenha continuado. Dulce seria, então, uma fase 2 para os alienígenas e uma fase 1 para os Estados Unidos dessa cooperação mútua. Então, essa seria uma realidade que formaria, inclusive, testemunhas. Houve um caso, na época, de uma testemunha que merece um destaque. Ela se chamava Krista Tilton. Isso foi em 1987, quando essa testemunha surgiu para vir a público e falar sobre o que acontecia, o que teria visto em Dulce. Na época, ela então falou que havia um predomínio de
de alienígenas do tipo Grey, então humanoide, né, os chamados cinzas, aqueles clássicos da cabeçona. E, além disso, teria também os chamados reptilianos. Para muitos ufólogos, os Greys são, na verdade, uma raça, vamos dizer, de robôs biológicos. Eles não teriam muita expressão, muita vontade. Seriam seres submissos a uma raça superior. Às vezes, testemunhas falam que os Greys estão com alienígenas do tipo caucasianos, de grande estatura, mas também os Greys são vistos utilizados e relacionados com os reptilianos. Então, o que acontece? Haveria, então, segundo a crista, coisas como, por exemplo, experiências genéticas, né, horríveis mutações causadas na nossa raça, onde se processaria pesquisas com sangue, enzimas, secreções de animais e de seres humanos. Isso até justifica não só as abduções, como também aqueles cortes cirúrgicos que é encontrado em muitos animais, sobretudo em vacas. Então, seriam evidências nessas pesquisas que colheriam materiais para serem estudados, como, por exemplo, numa base de Dulce. Segundo a crista, ela também falou que teria visto vários desses seres alienígenas absorverem sangue através da pele, pela coloração das mãos em grandes tanques repositórios. Então, estaria até revelando um pouco da fisiologia, né, desses seres do espaço. Houve também nessa época, em 1988, 89, uma divulgação de um suposto ex-oficial de segurança dessa base de Dulce e que teria desertado, na verdade, em 1979, guardado as informações que tinha. Ele levou, na verdade, vídeos, fotos e documentos. Parte dessas coisas foram reveladas e na época até se falou o primeiro nome dele, se chamava Thomas, e ele falou em coisas ainda piores. Ele descreveu o que acontecia em determinados níveis. Então eu anotei aqui para vocês o que eu vi na época. Desses 7 níveis de subterrâneos, né? Haveria os de números 5, 6 e 7, que seriam as áreas ainda mais privadas e de exclusiva atuação alienígena. Então nós temos aqui 3 níveis, os níveis mais profundos do inferno de Dulce, que seria dedicados à liberdade de atuação alienígena. Então, nesses níveis, não só os Greys, que poderiam chegar a alguns milhares de indivíduos, mas também os temíveis reptilianos que eu falei a vocês. O nível 6, por exemplo, era denominado pelos humanos, os humanos que lá trabalhavam, de o Salão dos Pesadelos. Adivinha por quê? Nesses animais e também os seres humanos eram capturados, né, ainda vivos, e submetidos às mais horrendas, cruéis experiências biológicas. Além disso, havia os cadáveres humanos preservados em tanque. Outras pessoas também vivas, né, que foram abduzidas, seriam transformadas em verdadeiros monstros, em meio a imensos e indescritíveis sofrimentos. Então, imaginem, pessoal, como isso tudo poderia ser uma denúncia terrível, né? Como seria extremamente desmoralizante para os governos, como a humanidade estaria aquém dessa verdade terrível que chega das teorias conspiratórias da ufologia, vamos dizer assim, mais profunda, né, mais sombria, e que pode ser pode ser um alvo de estudo de alguns de vocês que acompanham aqui o nosso canal. Outro retalho de texto da época é este que diz assim: esses alienígenas se consideram nativos terrestres. Eles pertencem a uma antiga raça descendente de reptilianos humanoides que cruzaram com o Homo sapiens. Eles são os manipulados e também os indignos de confiança, mercenários de uma outra cultura extraterrestre, os Dracos, que estão retomando a Terra, sua antiga posição avançada, para usá-las como área de plataforma.
Então, veja a insegurança que os porões da ufologia lança à humanidade. E não se pode dizer que não é totalmente impossível que esses porões existam. O movimento lá em Dulce é observado desde décadas, nunca se desmentiu, nunca se teve interesse por parte do governo americano de desmentir Dulce. E os UFOs estão aí no nosso céu, né? Estão cruzando aí, os nossos céus estão sendo observados a todo momento. Casos clássicos, muito bem estudados, não cada vez mais ficam mais difíceis de se duvidar, né? Haja visto o avanço da tecnologia, nós conseguimos filtrar muitas fotos e vídeos hoje, apesar da população ter interesses variados com a ufologia e hoje ter acesso à capacidade de edição, também se cresceu muito a capacidade do ufólogo de analisar uma foto e um vídeo, se é manipulado, se é feito com IA dessa forma. E nós sabemos que apesar de 97% dos materiais serem falsos, serem confusão ou falhas de interpretação, essa pequena porcentagem restante poderia justificar atividades sombrias, bizarras, como as de Dulce, né? Porque claro que os governos teriam sim interesse por essa tecnologia avançada, por um contato disso, porque é poder, e a política, onde quer que ela exista, sempre é o poder que envolve as pessoas ali e cria e as vicia, né? em o possuir. Então, não há como contradizer. E se nós formos então para o passado, então a gente vai ver fotos de relações alienígenas com poderes das civilizações mais antigas. É o tema que nós falamos aqui a todo momento. Se há resquícios dessas relações em textos sagrados, inclusive na Bíblia, ou em outras civilizações que a gente nem cita o texto sagrado, são detalhes. Ah, mas os propósitos eram diferentes. Eram diferentes pela própria limitação das civilizações humanas, né? Nós caminhamos cada vez mais para uma civilização global. Então, naqueles tempos, quando os alienígenas vieram com o objetivo de se relacionar com governos humanos, eles foram confundidos com divindades. Atualmente, os governos da Terra não fariam esse tipo de confusão. Talvez alguns grupos humanos, religiosos, possam até fazer, em tempos mais modernos, mas não a título de governos mundiais contemporâneos. Então, a grande diferença é essa, que existiu diversas raças alienígenas se relacionando com governos antigos, primitivos da Terra. Nós também temos muitas comprovações, muitas demonstrações desse contato. Uma delas, então, é Nerudag, na Turquia, onde a gente vê nesta foto, por exemplo, ela totalmente fora dos padrões conhecidos daquela região, né, sendo construída aí essa espécie de pirâmide, com as colossais estátuas antiquíssimas. Sempre me fascinaram. E estão aí falando sobre talvez uma relação de poder, né? Neste caso entre homens e deuses. Quando a gente vai também para outras regiões, né? Por exemplo, o terraço de Baalbek, com aqueles grandes monólitos, os maiores monólitos feitos na Terra, que por ser tão poderoso e fixo ali, bem aplanado, foi reaproveitado por várias civilizações, inclusive o próprio Império Romano, né, que fez lá o Templo de Júpiter. Baalbek hoje, o terraço está lá então no Líbano. A base seria dessa civilização estranha, antiga, divina, e as colunas que a gente vê romanas foram feitas aproveitando esse impossível alicerce. Alicerce esse que tem pedras de 700 a 1000 toneladas. Testemunhas ali caladas de velhas relações entre alienígenas e poderes da Terra. Outro grande exemplo está em El Fuerte, na Bolívia,
onde a gente vê essas estranhas e colossais estruturas artificiais, né, pétreas, contendo profundos e enigmáticos sinais gravados. Quem fez isso? Os deuses, né, os alienígenas que se relacionavam com os homens do poder daquela época, daquela região ali, deixando esses mistérios espalhados por toda a Terra. A própria Ilha de Páscoa, seus moais, ainda são testemunhas, né, também mudas, de algo impressionante. Também podemos citar a misteriosa e até hoje indecifrada escrita que lá nesta Ilha de Páscoa é encontrada. E claro, nunca vamos deixar de citar civilizações pré-colombianas, né? Já que nós sabemos que quando evoluíram para adorar, como falamos no último vídeo, os deuses violentos e abandonaram os deuses pacíficos, e se tornaram um império expansionista e chegaram a massacrar, né, e subjugar muitas outras civilizações, como hoje as grandes nações fazem com outras grandes nações que possuem riqueza. E antigamente era porque esses deuses estavam aliados aos poderosos incas, ou astecas ou maias. Hoje, se dulce é uma realidade, nós podemos ter muitas coisas sendo feitas por esses deuses de outrora, hoje francos alienígenas, mantendo a mesma estratégia de boa relação com o poder. E esses deuses, com sua grande tecnologia, está registrado na grande civilização incaica, né, como essas máquinas voadoras da antiguidade, ou também nos sinais numéricos curiosíssimos dos maias, né, incrivelmente semelhante ao sânscrito de outros continentes, e estão aí muito semelhantes, como se fossem ensinados pelo mesmo Deus. E claro, nós ressaltamos, talvez essas relações de poder se espalhem por toda a galáxia, né? De raças mais modernas, com raças que estão começando a se tornar grandes sociedades no planeta que habitam. Haja vistas éticas, né? Como podem variar os sensos de moral do que é certo, do que é errado, do que é o divino, do que é o bem. Então, é por isso que temos tantas variações de submissão e de resultados, muitas vezes catastróficos, ao ter adorado esses deuses antigos, né? Que ora eram benevolentes, ora não eram benevolentes. Então, fica mais essa provocação do detetive do improvável para vocês. Seria essas teorias conspiratórias, loucuras, paranoias de algum fã da ufologia, ou os mártires, pessoas que realmente morreram tentando dizer essa verdade, né, e foram mortos muitas vezes diante de câmeras, com casas cercadas, ou foram suicidados, como dizia o grande mestre do realismo fantástico Sérgio Russo. Seriam essas pessoas heróis nunca reconhecidos ou meros defensores dessas loucuras? Será que alguém realmente chegaria a ponto disso? Fica essa provocação, essa reflexão para vocês. Nos vemos no nosso próximo vídeo.